Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 3 de A Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra. Aqui essa série é encerrada. Tal como a minissérie principal, A Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra também foi publicada no Brasil em 3 edições. Bom, o que nós temos aqui, nesse encadernado? O que nós temos nessa minissérie? Essa minissérie de 3 encadernados, vamos colocar assim, é onde foi publicado uma parte considerável dos tie-ins mais importantes de A Guerra dos Reinos. Por exemplo, na edição anterior, na edição número 2, nós tivemos a participação dos X-Men na Guerra dos Reinos. Aqui nós vamos ter um pouco mais da participação do Homem-Aranha. Mas vamos explicar um pouco a sequência, como é que essa minissérie foi organizada no Brasil, nessa série de 3 encadernados. O seguinte, duas séries americanas foram publicadas de maneira serializada. Elas tiveram um número em cada número da edição de Crônicas de Guerra brasileira. A primeira foi The War of the Realms War Scrolls, que inclusive é de onde o nome Crônicas de Guerra sai, seria Pergaminhos de Guerra no original. Então essa minissérie ela teve um número em cada edição da publicação brasileira, e também Giant Man, a minissérie do Gigante, também teve um número em cada edição brasileira. War Scrolls é uma série de histórias curtas que mostrou como diversos personagens trataram a invasão das forças de Malekith à Terra. Nesse número aqui, nós temos dois contos principais. Um que mostra o Doutor Destino lidando com a invasão à Lativéria. Essa história é curtinha, se passa logo após a recente derrota que o Doutor Destino sofreu para o Quarteto Fantástico, na mensal do próprio Quarteto Fantástico. E mostra um pouco também da visão do povo lativeriano em relação ao seu governante. Historinha bacana. Tivemos também uma história curta focada na mulher Hulk, na relação dela com a Freya. A mulher Hulk, ela está namorando o Thor nesse momento, e a Freya é a mãe do Thor. Confesso que os desenhos não me agradaram nem um pouco, talvez tenham me atrapalhado a apreciar um pouco mais o roteiro. E em The War Scrolls nós tivemos além dessas histórias curtas, nós tivemos uma história que perpassou, que veio em todas as edições da minissérie original, que é uma história focada no Demolidor, que saiu tanto na número 1 The War Scrolls, na número 2 e fecha agora na número 3. Que essa história ela busca desenvolver a situação do Demolidor na Guerra dos Reinos, o momento no qual ele assumiu poderes divinos. E nesse número 3 aqui nós vemos o Demolidor indo ao encontro do Malekith para salvar alguns cegos que ele aprisionou. Historinha legalzinha, como eu disse, serviu para desenvolver a situação do Demolidor, explorar a relação dele com o Rendal, que foi o deus que ele substituiu. E fiquei pensando quando eu li isso aqui que o Aaron ele faria um bom trabalho na mensal do Demolidor. Ele explorou um pouco aqui a relação do Demolidor com a religião. Acho que ele seria um bom roteirista para o pós-Zdarsky, que é o atual roteirista que escreve o Demolidor. Pois bem, a maior parte da edição ela é dedicada à minissérie do Homem-Aranha e a Liga dos Reinos, que é, em inglês, a minissérie em 3 partes, intitulada The War of the Realms, Spider-Man and the League of Realms. Bom, uma minissérie em 3 partes, completinha aqui, e como saíram histórias completas de outras edições também. E essa história ela mostra o quê? Ela mostra o Homem-Aranha, ele liderando a Liga dos Reinos numa tentativa de libertar parte da África do controle dos anjos, que são aliados ao Malekith. O que é a Liga dos Reinos? Foi um conceito que apareceu nas histórias do Jason Aaron, na mensal do Thor, que mostra um grupo que é composto por representantes de cada reino. Nós temos elfos, anões, trolls, gigantes, e esse grupo ele tem diferenças entre si, mas ele acaba
participando de maneira ativa desse contexto da Guerra dos Gênios, não da Guerra dos Gênios só da minissérie Guerra dos Gênios não, mas dessa guerra entre os gênios que já se alastrava na mensal do Thor há bastante tempo. E, bom, eles vão atuar agora na Terra e o Thor escolheu o Homem-Aranha para liderá-los, para ser o representante de Midgard, o representante da Terra. E é bacana porque que o Thor fez essa escolha. O Thor diz que ele escolheu o Aranha porque o Aranha é a pessoa mais Midgard que ele conhece. Fiquei pensando, Thor dizia que o Homem-Aranha é o mais humano dos heróis. E isso é a percepção que nós temos, que é uma percepção do Aranha que foi construída durante muito tempo e que aparece na história. E essa humanidade do Aranha, ela faz diferença. Em determinado contexto, ele redime uma adversária ao entender a dor dela e mostrar misericórdia. Os outros membros, eles têm dificuldade em entender o Homem-Aranha, mas eles terminam por admirá-los. Assim. E nessa minissérie ocorre algo importante, a derrota de Kurse. Inclusive, eu acho que foi até um pouco fácil demais, podia ter sido um pouco mais elaborado isso. Kurse é das principais, assim, as seclas do Malekith, e inclusive há uma história trágica por trás dessa guerreira que está aqui, né? Bom, é um gibizinho simples, bem simples, claro que algumas coisas podiam ter sido um pouco melhor exploradas, mas é condizente com o Aranha, né? Essa coisa desse personagem street level colocado diante de uma guerra muito maior do que tá do seu horizonte. Assim, eu terminei curtindo, né? Mesmo tendo, por exemplo, esse aspecto do curso, eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor trabalhado. A resolução, porque a tragédia da personagem foi muito bem construída. Bom, e temos, por fim, né, ao final do encadernado, a conclusão da minissérie dos Gigantes. Eles são esses personagens que alteram o tamanho, tem aqui o Homem-Formiga, tem o Atlas, que foi dos Thunderbolts. Então, eles foram o quê? Né? Eles foram... Eu mostrei uma edição equivocada. Essa edição aqui, essa imagem, ainda é da história do Homem-Aranha. A história dos gigantes é essa daqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Bom, eles foram infiltrados entre os gigantes do gelo e buscam matar Ymir, que foi o primeiro dos gigantes de gelo a existir. Bom, e assim, né, nessa última edição, o tom de humor que a série chegou a ter diminui muito, assim. Diminui muito. Inclusive aqui tem uma situação sobre a condição do próprio Ymir e a decisão que os heróis tomam que eu achei bem legal, mesmo. Mas minha posição final sobre essa história é o seguinte: é uma história que podia mais, sabe? Que a proposta é bem legal, mas que eu acho que ficou aquém. Eu gosto dessas histórias de infiltração, né? E mais disso podia ter sido desenvolvido aqui. Embora tenha, sim, algumas ideias legais, como eu disse, essa condição final do Ymir e a decisão tomada em relação a ele. Eu acho bacana agora falando sobre a série como um todo, essa decisão de compilar tie-ins em uma minissérie à parte, assim, e dar para o leitor, né, a oportunidade, se querendo, de acompanhar essas séries relacionadas à minissérie principal não foi num local só, né, mas em menos locais, né, isso concentrar no lugar. Há algumas minisséries, algumas edições aqui que eu acho que poderiam ter saído junto com a minissérie principal, com Guerra dos Gênios, também trouxe alguns tie-ins, mas isso aí é sempre uma decisão difícil, uma decisão editorial difícil. Mas enfim, curti bastante, o que eu mais gostei, né? Eu gostei bastante da edição número 2, que trouxe a minissérie dos X-Men, e dessa edição número 3, que trouxe a minissérie do Homem-Aranha da Liga dos Gênios. As duas eu achei superiores à primeira. Eu comentei as três aqui, caso queira dar uma olhada no meu olhar sobre as outras duas edições. Bom, mas tá aí. Palavra final dada sobre Guerra dos Gênios, Crônicas de Guerra. Essa semana ainda vão sair mais vídeos aí sobre Guerra dos Gênios. Tem mais 2. Eu fiz um sobre a minissérie principal, sobre o final, já lancei. Falta aí um sobre os tie-ins do Venom e do Deadpool e um sobre o pós-Guerra dos Gênios, sobre como é que o Aaron amarrou num certo epílogo lançado na mensal do Thor a situação
do pós-guerra, né? Do pós-guerra. Bom, pois bem, é isso, minha gente. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se gostou dele, não esquece de comentar também se curtiu a saga Guerra dos Reinos, não curtiu. E não esquece também do link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, você ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Por fim, se não for inscrito no canal, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.